para quem nos acompanha ao vivo nessa manhã de sábado, aliás, uma manhã ensolarada, né, com algumas nuvens, não há indicativo de chuva. Chuva só amanhã no domingo, né? Uma chuva pequena, Nilton, de 4 milímetros, né? Mas esse mês até não se pode se queixar tanto, né? Choveu pouco, mas seguido, né? Mas acontece que prejuízo já ficou. Sim. Né? Em muitos prejuízos, Sim. muita gente está amargando aí. Prejuízo, né? Até em lavoura de arroz. E soja. Ontem eu falava com o Fábio Viana, nessa parte ele usa os drones e o Vante, que é o aviãozinho, né? E eles fotografam por cima, a gente vê assim os buracos, né? Em várias lavouras que... Isso aí, para essa época, é ruim, muito ruim, né? Para uma região, nossa região, que carece de coisas boas para crescer, de boas produtividades e tudo mais. É o dinheiro mais rápido que entra em pouco tempo. Grande quantidade de dinheiro em pouco tempo, é da agricultura. E esse fator externo, né? Mas que atinge toda e qualquer pessoa que mora aqui, né? Queira ou não, porque... é menos dinheiro circulante, né? E a gente até, para muitos, tem fama de chorão, né, Nilton? Mas as dificuldades que nós enfrentamos não são poucas, né? Com certeza. Nós devemos torcer que as pessoas que trabalham na agricultura tenham sorte, que o tempo ajude, que colham bastante, que tenham muito dinheiro. São pessoas que colocam dinheiro, injetam na sociedade, no comércio, uma cifra importantíssima de dinheiro em poucos meses. O consumo gera e a economia tem um fôlegozinho, toma um ar, né? Alguns agricultores semana passada estavam dizendo que a soja em especial, agora com as últimas chuvas se recuperou um pouco, mas ela está bem abaixo do ponto de vista da baixa planta. Altura e até florando. Exatamente. Isso aí nas fotografias de cima se percebe até na nossa região em alguns pontos. Exatamente. Né? Lamentável. Vamos torcer que se recupere a partir de agora. Né? Retornando. Consciência. Consciência, né, Nilton? Agora, a nossa consciência reside a dualidade do bem e do mal, ou seja, né, a nossa autodestruição, porque a gente percebe, Nilton, comportamentos, né? Exemplo, a pessoa toma um remédio e ela bota fora o remédio. Consciência de que essa pessoa tem? Mas ela quer o quê? Então, à mercê do que ela está, da saúde ou da enfermidade? O que predomina dentro dela? Os aspectos saudáveis da personalidade dela ou os aspectos doentios? Certamente os doentios. E muitas vezes é inevitável, nós não conseguimos. O indivíduo que é fissurado na droga, o indivíduo que bebe descontroladamente, que destrói a família, destrói o corpo, destrói as relações, destrói a capacidade de trabalhar, sabe que destrói, mas não consegue parar de beber. Ele toma um gole, toma todo o barril depois, ou toda a caixa de vinho, e ao mesmo tempo ele sabe, mas há algo maior dentro dele que também sabe e se vale da fragilidade de alguns aspectos da personalidade dele, faz com que ele sucumba. Então, é aí onde nós trabalhamos, reforçando determinados aspectos, fazendo com que o indivíduo, em determinado momento, consiga enfrentar mais corajosamente as suas debilidades. Mas, no primeiro gole, a garrafa bota ele para dentro. Com certeza. Tá? Então, quer dizer, a derrota dele está no primeiro gole. A derrota já está antes do gole, é o que faz ele tomar o primeiro gole. Se o indivíduo sabe que não pode, porque ele vai perder, e já sabe historicamente que vai perder. O mal dentro dele venceu, derrotou ele. Está derrotado. A parte, vamos dizer assim, o lado ruim dele já venceu ele. Então, nós temos que pensar que é um psiquismo que tem alguns aspectos extremamente débeis, que funcionam em contra do sujeito, que os aspectos positivos são infinitamente menores que os positivos, que é uma pessoa que não se prioriza, que não prioriza suas relações, que não tem essa consciência de enxergar que precisa ajuda. Ele normalmente se considera autossuficiente, quando na verdade ele não é autossuficiente, ele não tem consciência de enfermidade, que é uma palavra que nós usamos muito. A consciência de enfermidade é algo extremamente importante, porque é aquilo que faz com que nós enxerguemos algo que vai além das nossas possibilidades. E aí nós pedimos ajuda. Quando nós pedimos ajuda para o engenheiro, para o arquiteto, para o médico, para o psicanalista, para o psicólogo, para o psiquiatra, muitas vezes a pessoa precisa ser medicada, precisa de atendimento odontológico, precisa.
Todos nós precisamos. Na medida em que nós reconhecemos que precisamos e buscamos a ajuda adequada, começamos a resolver problemas de dentro para fora. O indivíduo que é muito doente, ele não tem a consciência do necessitar. Ele acha que ele é autossuficiente, que ele pode tudo, que não vai dar nada, que não é bem assim, que ele vai resolver, nesses termos. E aí é onde as coisas vão acontecendo. Mas o indivíduo está muito doente. Quando ele está nesse nível, ele está muito doente. Por quê? Porque a parte pior da personalidade dele já assumiu o comando. Então, nesses aspectos, ele é muito doente. Ele não tem mais a liberdade de escolha. Ele tem que cumprir com aquilo, buscando explicações as mais descabeladas possíveis, muitas vezes. Mas ele vai, às vezes, até o fundo do poço, né, Nilton? Vai. Para depois, às vezes, a gente vê pessoas no fundo do poço se resgatarem e superar esse... A questão é, precisa chegar no fundo do poço? Porque o indivíduo que chega no fundo do poço perdeu todo o dinheiro, perdeu casa, perdeu mulher, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu a juventude, perdeu metade da vida, perdeu os amigos, perdeu tudo. Aí depois, de repente, até ele se resgata. Mas por quê? Por que tem que perder tudo para se resgatar? Da onde vem isso? Essa consciência de parar, olhar, examinar e dizer, o que eu estou fazendo comigo? A gente está aqui pensando em voz alta, né? Mas me ocorre perguntar assim, né, Nilton? Dizer, no cigarro, tu fuma, mas tu convive com aqueles que são os teus. Né? Tu não muda o teu modo de vida. Né? Tu continua vivendo, né, naquilo ali. Mas o teu organismo já deu o sinal de autodestruição. Né? Ele vai até a destruição, vai te matar. Né? Agora, na bebida, embora seja droga, né? Ela não destrói apenas isso, ela destrói o conjunto da família, o trabalho, as capacidades. Tu precisa ir ao fundo do poço para tentar te resgatar, sem contar os riscos ainda de uma cirrose, de doenças, né, também terríveis, né, do organismo, que vão te levar no mesmo caminho para o caixão. Né? Aliás, a soma dos dois ainda potencializa. Né? Se por um lado uma te mantém socialmente vivo, né, trocando experiências, convivendo com as pessoas que tu gosta, mas vai estar com o teu sinal de autodestrutivo, né? Por outro, a bebida, ela destrói tudo. Não? Antes de te matar, ele destrói o teu ambiente de vida. Mas tem pessoas, é extremamente interessante o que está dizendo, porque, por exemplo, lembra, a pessoa em casa vai lembrar o nome, agora não tô pensando nisso, não vou lembrar o nome, do artista francês, aquele grandão, que depois agora foi para a Rússia, que brigou com a tipo a Receita Federal da França e disse que cobrava muitos impostos, ele levou o patrimônio todo dele para a Rússia e se mudou. Mora na Rússia atualmente. Aquele homem gosta muito de vinho, trabalhava com vinícolas, aplicava um pouco do dinheiro dele em vinícolas. Ele fez uma cirrose hepática, perdeu o fígado, fez um transplante, colocou um fígado novo e fez uma segunda cirrose depois que seguiu bebendo. E estava em lista de espera para fazer um segundo transplante. O Mussum dos Trapalhões, se eu não me equivoco, também teve uma cirrose hepática, fez um transplante, seguiu bebendo e morreu da segunda cirrose. Se eu não me engano, se eu não me equivoco, foi uma coisa mais ou menos assim. Então, artistas, pessoas famosas que estão aí e que servem de exemplo para nós, que a gente pode pensar em voz alta sobre eles, que todo mundo conhece. O que leva uma pessoa a beber até morrer? Certamente corroeu as relações também. Eu não conheço exatamente o que aconteceu na vida pessoal deles, mas a gente imagina. Mas não tem a ver com a repressão, porque a bebida, de certa maneira, ela é uma ruptura com a tua repressão, né? Interna. Não, primeiro, antes de mais nada, tem a ver com a autodestruição, digamos assim. Tem pessoas que são muito autodestrutivas. Claro que nós estamos falando de conflitos, de objetos internos, já estamos saindo um pouco de Freud, entrando em Melanie Klein. Estamos falando de objetos internos, de pulsão de morte, voltando a Freud, zanzando um pouco pelos autores, que se voltam em contra do sujeito. E depois, claro, se volta também em contra das relações daquele sujeito. Um indivíduo que bebe até morrer, faz um transplante de fígado e bebe de novo até morrer, como assim? O que mudou na vida dele, o fígado? Porque não mudou nada. E o quanto ele pensou na mulher, nos filhos, nos amigos, nos clientes, nas crianças que assistem, etc. O quanto ele pensou? Nada.
Não pensou. Tá bem, não pensou porque ele mesmo não pensou nele, ele é vítima desses aspectos mais doentios dentro dele. Não houve uma intenção, não, eu vou beber até morrer para prejudicar as pessoas. Não. Primeiro e antes de mais nada, é a incapacidade de se autodefender. Então, aí nós partimos de um conceito interessante, que é bom que as pessoas em casa comecem a pensar, de que nós não somos tão bonzinhos assim, e o que está dentro de nós não nos leva à felicidade o tempo todo. Alguns aspectos nos empurram para a felicidade, nos fazem crescer, estudar, estabelecer boas relações e tudo mais, mas outros aspectos que exigem uma vigilância nos levam para as coisas mais complicadas. Aí depende da saúde mental do sujeito. As pessoas mais saudáveis, do ponto de vista psíquico, são aquelas que olham para essas coisas com mais detalhe, com mais detenção, que examinam, que desconfiam de si, dos seus pensamentos, das suas atitudes, que se autoexaminam. Não, eu estou dizendo isso, aparentemente uma coisa boa, mas é mesmo? Vamos observar o resultado. Que tipo de produto ocasionou a minha atitude? Foi legal, foi boa, houve um crescimento, as pessoas estão na minha volta, me elogiaram também, a minha atitude fez com que a minha mulher me ame mais, goste mais de mim, esteja mais satisfeita. Ela acordou feliz? Ou ela acordou amargurada, tensa, com dor de cabeça, para baixo, não quis sair da cama, depois do comentário que eu fiz? Como assim? Se eu fiz algo que supostamente é bom, por que aquela pessoa está de cama? Por que aquela pessoa nem me olha, nem me cumprimenta, nem me beija? Que tão bem foi então. Então eu começo a examinar a partir daí, e ir e vir, encaixar e desencaixar dentro de mim, consequentemente das relações que me rodeiam. Então aí nós temos um outro nível de funcionamento mental, que a pessoa começa a tecer com uma agulha mais fininha, uma malha mais densa, mais complexa, com pontos mais complexos, começa a examinar as coisas de uma forma mais profunda, onde ele se inclui tanto nas coisas boas quanto nas ruins. Habitualmente as pessoas se incluem só nas boas. É comum nós atendermos pessoas que dizem, não, a minha mulher me incomoda, meu marido me incomoda, minha mulher não sei o que, meus filhos não sei o que, tudo é outro. São pessoas chamadas projetivas. É uma coisa mais, mas até comportamento social é assim, né, Nilton? Grupos, né? Bom, sempre a culpa é dos outros. Então, a projeção, que é disso que nós estamos falando agora, é um mecanismo de defesa do ego. O ego frágil, débil, que é incapaz de se parar e se autoexaminar e se incluir no problema, ele defensivamente coloca a culpa no outro. E dessa maneira ele se alivia. Mas ao se aliviar, não enfrenta. E aí temos a covardia do psiquismo outra vez, que eu tanto falo. Então, alguns mecanismos, eu diria que todos os mecanismos de defesa, de alguma forma, têm um pouco essa finalidade covarde de não se enfrentar. Agora, em determinados momentos é legal. Se tu estás, por exemplo, numa guerra, tu desconsiderar a guerra, não entrar em pânico, não te paralisar, não te surtar, não te psicotizar, te ajuda a sobreviver. Então, a racionalização, de alguma forma, por exemplo, não pensar com profundidade, não olhar tudo, de alguma maneira permite um pouquinho de mania, assim, digamos, uma pitadinha de mania, permite tu transitar. Uma pessoa que entra em pânico, que enxerga as coisas como são, se mata, se deixa morrer, sucumbe. Porque ela toma uma consciência muito grande de algo que é nefasto, como a guerra, por exemplo. Uma epidemia enorme, como a peste bubônica ou a peste negra, que matou 100 milhões de pessoas em poucos meses na Europa. 100 milhões de pessoas. Sim, tu perde a noção, as pessoas morrem do teu lado, morre teu pai, tua mãe, teus irmãos, tu não dá tempo de enterrar os mortos. A morte passa a ser uma coisa trivial. Se tu pensares nisso com a complexidade que nós estamos pensando agora, tu vai ser o próximo a morrer, porque tu não tem cabeça que aguente isso, é demais para o psiquismo humano. Bom, mas fora essas situações limites, o pensar sempre ajuda. Bom, nós estamos praticamente nos encaminhando para a conclusão, né, e vi que a psicanálise é uma profundidade muito grande, de muitas coisas. A gente tocou em alguns pontos, em alguns passos. Né? Alguns, né? Até eu propus no início a questão da sexualidade, do sexo, né? Por que é tão falado na parte da psicanálise, né? E a gente sempre cria também alguns preconceitos pela própria ignorância, né, Nilton? De não saber bem o que é aquilo que a gente está abordando, né? Eu digo, às vezes, a visão social, né? Liga a psicanálise, já se ouve falar até na questão da sexualidade, de gênero e tudo mais, né? E quando, na verdade,
é difícil examinar com clareza essas coisas, né? Para o cidadão comum, ele não entende muitas vezes determinados conceitos. É verdade. Né? Ele acha que aquilo é ser sem vergonha, né? É comportamento, né, complicado. Bom, são saídas superficiais. Nós criminalizamos o usuário de droga, chegamos a criminalizar. Até hoje nós nos questionamos se descriminalizar foi bom ou ruim. Né? Também não adianta não criminalizar e não acolher. Né? A questão não é a questão de prender, né? Mas acolher e tentar resolver o problema, porque senão tratar a pessoa, ele está se matando ali na rua. Ele é vítima dele mesmo, desses aspectos que nós estamos dizendo agora. Claro, causa transtorno, evidentemente, na família, na sociedade e tudo mais, isso deve ser cuidado. Mas tem que ter um projeto de recuperação, de tratamento daquele indivíduo, que não é tão difícil assim. Não é fácil do ponto de vista assim, da técnica e tudo mais, porque é um psiquismo muito especial, mas existem pessoas especializadas nisso. Hoje é absolutamente dominada a técnica e o tratamento das pessoas dependentes químicas. Nós vamos agradecer o professor Marcos Cunha, que nos salvou aqui, Gerard Depardieu, o artista francês grandão, aquele que nós estamos falando da cirrose. Até sobre no próximo programa, talvez a gente possa abordar nesse sentido, né, Nilton? Se a gente pensar, tem profissões, né, que nos levam a estar presente na vida e morte, vida e morte, vida e morte. Né? É o caso dos médicos, é o caso dos enfermeiros, né? Daqueles que estão ali com o paciente diariamente e estão se consumindo entre parte, né? Porque estão vendo que às vezes o paciente não evolui, o término está previsto. Né? Eles têm às vezes uma leitura de mundo bem diferente de nós. Muitas vezes não temos esse contato permanente, como é o caso de alguém que está no fronte de uma guerra. Né? Ele está vendo toda hora o seu amigo, né, perder a vida, e ele também está próximo. Né? Quer dizer, isso te move pelo teu aspecto ruim, destrutivo. Outro, para tu sobreviver, tu usa ele e abusa, né? Ou então tu é o próximo na lista a ser outro. Bom, já a própria guerra por si só já fala disso, porque o indivíduo que propõe a guerra, que tenta resolver soluções sociais ou internacionais através da guerra, é de uma enfermidade atroz. Tanto é que nós, no programa anterior, dizíamos, há 15 dias atrás, dizíamos que quem propõe a guerra nunca coloca seus filhos na guerra. E quando coloca assim, tipo a família da rainha lá da Inglaterra, que vai pilotando um helicóptero e mais 10 helicópteros ao redor dele, protegendo ele. Porque no passado não foi assim. Teve reis que desciam um cavalo na espada. E os filhos morriam ali na frente. Mas isso mudou. Hoje quem propõe a guerra não luta. E seus familiares, seus queridos não lutam. Lutam os filhos dos outros. E vai ser de uma maldade atroz. Resolver a vida através da guerra, da força, é de uma maldade atroz. Mas aí já mostra, quando o indivíduo propõe a guerra, propõe a invasão, propõe a violência, já mostra a saúde mental dele. Quando o indivíduo não respeita as leis, quando o indivíduo é soberbo, passa por cima de tudo, atropela, instiga as pessoas a brigarem, a invadirem, a destruírem, como muitas vezes nós vemos por aí, é um indivíduo insano. Resolver as coisas dessa forma é insana. São pessoas totalmente descapacitadas do ponto de vista emocional para exercerem funções. Não pode ser pai, muitas vezes não é capaz de administrar casa, quanto mais uma empresa ou sei lá o que. Então são pessoas insanas que não deveriam estar aí, mas que, vão galgando os passos. E estão no poder, muitas vezes. Muitas vezes chegam no poder. Obrigado, Nilton, pela participação, né? Ou pela realização. E assim nós estamos concluindo o programa de hoje, agradecendo a sintonia do rádio e agradecendo também essa simpatia dos nossos telespectadores, que no Face nós temos a imagem. Ficamos por aqui e hoje temos o bloco 620, já estamos prontos para a concentração. Eu, particularmente, não estou num momento, né, adequado para isso. Né? Até eu confesso, com doença em casa, não me sinto bem. Né? Mas está todo mundo pronto, né? Aí para 15 de novembro, né? Rever os carnavais antigos, que naquela época, né, da 15, ao redor da praça, que saudade daquele carnaval de Pelotas que, né, sempre levou a cidade. Hoje, infelizmente, a gente perdeu esse brilho, né?
E muitos municípios que se espelhavam em nós, hoje estão mostrando o caminho para nós. Né? Então, a proposta de diversão. Diversão. Ficamos por aqui.